Olá, sejam todas muito bem-vindas ao curso online de formação política para mulheres candidatas a prefeita e vereadora nas eleições de 2020. Meu nome é Kelly Viter, sou advogada, presidente da Comissão da Mulher da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Vocês terão agora uma aula sobre planejamento financeiro, que será ministrada pela Tânia Scher, que é contadora, especialista em prestação de contas eleitorais, professora de contabilidade, membro da Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, pós-graduada em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Tenham todas uma boa aula. É com muita satisfação e alegria que venho compor esse time de mulheres que lutam por seus direitos. Com a aprovação da Resolução 23.607 de 2019, o TSE garantiu a aplicação de, no mínimo, 30% de recursos financeiros em campanhas femininas, sendo que o grande ganho foi que esse percentual tem que ser proporcional ao número de mulheres que estejam concorrendo ao cargo. Ou seja, podemos ter aí mais mulheres do que homens. Iremos conversar um pouco sobre planejamento e gestão de recursos durante a campanha eleitoral. Temos como base a Resolução 23.607 de 2009 do TSE. Essa resolução, ela trata da arrecadação, dos gastos e das prestações de contas eleitorais do período da campanha, tanto para partidos quanto para candidatos. Mas para começar a arrecadar para uma campanha eleitoral, nós temos que atender a alguns pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos? Ter o nome aprovado na convenção partidária, ter emissão no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, através da Secretaria da Receita Federal, abrir as contas bancárias pertinentes à campanha. Não podemos ter contas abertas, contas antigas, são contas novas, específicas para serem utilizadas na campanha eleitoral de 2020, e a emissão de recibos eleitorais, que são todos emitidos via sistema de prestações de contas eleitorais. Os limites de gastos são aferidos da seguinte forma: o TSE ele pega os valores das últimas eleições, no nosso caso aqui é o ano de 2016, faz a atualização pelo IPCA e faz a aferição pelo IBGE, isso levando em consideração tanto os cargos de prefeito quanto vereador. Então, assim, nesse momento, cada candidato ele tem um limite para utilizar aqueles valores que ele conseguiu arrecadar. Então, observem bem, não existe um limite para arrecadar, mas existe um limite para gastar. Esses valores, já delimitados pelo TSE, ele será disponibilizado no site do próprio TSE. E aí, todas aquelas pessoas que irão concorrer àqueles cargos precisam estar acompanhando esse site com regularidade. Uma coisa que é muito importante em relação ao limite de gastos é o seguinte: o valor que exceder a este limite já estipulado pelo TSE é passível de uma multa de 100% do valor que exceder, ou seja, existe uma sanção e ela é rigorosa. Imagine vocês se ultrapassar um limite de 100 mil reais, então vai pagar 100% desse valor de 100 mil reais. Para o candidato, é uma perda muito grande de recursos durante uma campanha. Nós sabemos que a dificuldade que existe hoje de estar arrecadando recursos. Após o atendimento dos pré-requisitos, que são os primeiros passos para se colocar uma campanha em andamento, há necessidade de abrir as contas bancárias para iniciar a arrecadação e realmente dar vida a essa campanha. Então, quais são as contas bancárias específicas para a campanha eleitoral? Nós temos a conta doações de campanha, que tanto candidatos quanto partidos precisam abrir, a do fundo partidário e a do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a FEFEC. É importante registrar que não podemos fazer movimentação entre essas contas. A conta de doações de campanha ela é específica para arrecadar recursos provenientes de pessoas físicas ou de partidos e ainda aquelas que a gente utiliza quando a gente utiliza o crowdfunding,
a vaquinha eletrônica ou pela internet. Então nós temos que ter ciência do seguinte: a conta obrigatória é a conta doações de campanha, tanto para partido político quanto para candidatos. Mas nós temos ainda a possibilidade de arrecadar via fundo partidário e via FEFEC. Para isso, nós também temos que abrir essas contas. É assim, normalmente se fala que não existe a obrigatoriedade. Mas para que eu vou abrir uma conta do FEFEC, uma conta do fundo partidário, se eu não sei se eu vou receber? É uma garantia você abrir inicialmente essas contas. Por quê? Porque vai que o banco resolva fazer greve. Sabemos que normalmente no ano eleitoral, os bancos, até por conta de buscar dissídios, né, por questões de sindicato, melhorias de salário, normalmente no ano eleitoral nós passamos por essas questões de greve de bancos. Então, para a segurança do candidato, para que não haja comprometimento de sua campanha, nós indicamos, enquanto profissionais, que faça sim a abertura inicialmente de 3 contas, dessas 3 contas específicas, né? Retomando quais são: doações para a campanha, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. Só que o partido, ele ainda tem aquela conta de outros recursos, que é uma conta que nunca é fechada, é uma conta que ele precisa manter aberta continuamente, porque através dessa conta, outros recursos, o partido pode arrecadar mesmo fora do período eleitoral. Esse recurso que entra nessa conta, ele é especificamente para fazer a manutenção do partido. Pagar aluguel, pagar contas de energia, de água, pagar pessoal. Então essa conta, quando chega no final da campanha, ela não precisa ser fechada. Mas a conta, doações de campanha, fundo partidário, FEFEC durante a campanha, o partido precisa abrir sempre uma conta nova para essa movimentação. E ainda, aquela conta especialíssima, né? Que é a conta para receber o fundo da mulher. Exatamente, gente. Essa conta ela é muito especial para nós mulheres. Porque é nessa conta que os partidos são obrigados a receber esse recurso, demonstrar esse recurso, prestar contas para o TSE e com a especificidade dessa conta, ele irá transferir os recursos para as contas das mulheres. A pergunta que as pré-candidatas mais me fazem é a seguinte: se o partido tem a conta da mulher, então eu, enquanto candidato, também tenho que abrir essa conta para poder receber esse recurso? Não. Por que não? Porque esses 30% mínimos de recursos, eles são provenientes tanto do fundo partidário quanto do FEFEC. Então, quando a candidata ela abre a conta fundo partidário, ela irá receber os 30% ou mais dessa cota do fundo partidário. E quando ela tem a conta do FEFEC, ela também irá receber os 30% ou mais provenientes tanto do recurso da mulher ou de outros recursos provenientes desse outro fundo. Porque o que a gente precisa deixar bem claro é que os partidos precisam aplicar minimamente 30%. Mas existem mulheres que elas também podem ali fazer um lobby e conseguir mais recursos para aplicação em sua campanha. Então, 30% é o mínimo. E também temos que ter ciência que esse 30% não quer dizer que são 30% para cada mulher. 30% para serem divididos, rateados por todas as mulheres que irão concorrer. Tá bem? Então, que isso fique bem claro. Além das contas bancárias, temos que ter muito cuidado com a origem das fontes de recursos que estaremos arrecadando no decorrer da campanha eleitoral. Quais são as fontes de recursos que nós podemos estar utilizando durante a campanha? São os recursos próprios, ou seja, o autofinanciamento. A candidata ela pode investir na sua própria campanha, sendo que ela tem que respeitar o limite de 10% sobre o valor de limite de gastos para o cargo que ela estiver concorrendo. Isso é muito importante. Então, nós já falamos lá atrás um pouco sobre o limite de gastos. Aqui nós começamos a ver a importância desses valores, né? Desses valores que já estão delimitados. Então, a partir do momento que a candidata quer utilizar recursos próprios em sua campanha, ela precisa entender que ela precisa respeitar 10% do valor já estipulado para o cargo que ela irá concorrer. Ela pode também estar recebendo doações financeiras de pessoas físicas. As doações financeiras de pessoa física, ela pode ser
feita através de transferência financeira, respeitando também 10%. Só que agora, esses 10% são baseados na declaração de imposto de renda do exercício anterior ao da eleição. Ou seja, para o exercício de 2020, estaremos trabalhando com os valores declarados no exercício de 2019. Isso também é muito importante, porque muitas vezes a pessoa física quer doar, mas ela não sabe até quanto ela pode doar. E temos que tomar um cuidado com o seguinte, com a multa. Existe ainda uma multa também de 100%, mas desta vez é para o doador, sobre o valor excedente desse limite já estipulado na declaração de imposto de renda pessoa física do exercício anterior. As doações não financeiras de pessoas físicas são aquelas consideradas doações estimadas. Que doações são essas? O que eu posso considerar como estimado? Nós podemos considerar, por exemplo, como estimado, doações de serviços, cessão de veículos, cessão de bens para a montagem e estruturação do comitê, bens esses que podem ser mesa, cadeira, computador, sendo que nós temos que prestar atenção no seguinte detalhe. Para a cessão estimada, nós precisamos ter uma documentação, porque mesmo que não tenha transação financeira, elas têm que ser registrada no sistema de prestação de contas eleitorais, né? Então, para isso, ela precisa ter documentação. Então, quando a pessoa faz uma doação estimada, essa pessoa física, ela vai preparar, juntamente à candidata, contratos e tem que demonstrar que aquele bem pertence a ela e que ela mesma que irá fazer a cessão daquele serviço, que ela mesma irá prestar o serviço. Temos as doações de outros partidos políticos, desde coligados, de outros candidatos, que são os únicos CNPJs que podem aparecer, né, no extrato bancário. Temos a doação do fundo partidário, que nós já conhecemos bem, que é aquela cota que o partido tem direito. Então, a candidata ela também pode receber, além dos 30% que são determinados pela resolução, se o partido tiver mais recursos no fundo partidário, ele também pode estar aplicando naquela campanha da candidata. E a novidade para 2020 é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha ele foi criado em 2015 com a vedação da aplicação de recursos de empresas, né, ou seja, recursos de pessoas jurídicas, em campanhas políticas. Essa proibição se deu pelaquela grande operação que até hoje não foi encerrada, chamada Lava Jato, e que descobriu, que veio à tona, que várias empresas estavam investindo recursos em campanhas políticas para depois cobrarem em participação em licitações públicas. Então, para evitar esse tipo de desvio de finalidade, foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal o investimento de pessoas jurídicas em campanhas políticas. E assim foi criado o FEFEC. A diferença do FEFEC é a seguinte, todos os candidatos podem receber FEFEC. Os únicos que não podem receber FEFEC são aqueles que não estejam coligados. A partir do momento que estiverem coligados no mesmo território, né, circunscrição, ele vai poder receber esse recurso do FEFEC. E existe ainda a comercialização de bens e serviços, que procede da seguinte forma. O candidato ele quer arrecadar recursos de pessoas físicas, né, somente pode ser através de pessoas físicas, ele elabora um jantar, um almoço. Dessa forma, ele vai poder arrecadar recursos para a campanha dele, sendo que, para a comercialização desses serviços, nesse caso eles são serviços, ele precisa declarar também em sua prestação de contas todos os gastos oriundos para a realização desse evento. Se ele vai contratar um buffet, um salão de festas, ele precisa registrar isso na prestação de contas. Então, o cuidado que precisa ter é o seguinte, é que todo recurso oriundo, tanto da comercialização de bens, que a comercialização de bens, ele pode ter um bem do partido e um bem do próprio candidato, fazer essa doação e vender esse bem, pegar esse recurso, depositar na conta bancária proveniente de doações de campanha e utilizar na sua campanha, aplicar na campanha normalmente. E no caso dos serviços, são esses serviços de jantares, de almoços, para com isso fazer também essa arrecadação de pessoas físicas e aplicar o recurso diretamente na campanha dela.
As doações financeiras de recursos próprios deverão ser realizadas da seguinte forma: transações bancárias com a identificação no extrato do CNPJ ou do CPF. Quando tratasse de depósitos bancários, eles também precisam ser identificados com o CPF, mas respeitando o valor de R$ 1.064,10. Toda vez que for fazer um depósito ali na boca do caixa, só pode ser nesse limite deste valor. Acima desse valor, apenas por transferência bancária. Qualquer transferência financeira acima de R$ 1.064,10, elas deverão ser feitas de forma eletrônica ou com cheque nominal e cruzado. É proibido o endosso atrás daquele cheque. Temos ainda as doações via internet, em que a candidata precisa disponibilizar no site um link para fazer esse tipo de arrecadação e emitir os recibos no momento da arrecadação. Mas esse recibo ele é sem assinatura. Temos ainda a doação via cartão de crédito, em que os recibos precisam ser emitidos no ato dessa doação para aquela pessoa física, né, para poder identificar o CPF e o nome de quem está doando. E temos o crowdfunding, que são as famosas vaquinhas eletrônicas e que hoje vem sendo muito utilizado durante as campanhas. Como que funciona o crowdfunding? Exige assim, um projeto, uma pessoa, um candidato, ele pode abrir um projeto, sendo que essas empresas são autorizadas pelo TSE. Existe lá no site do TSE um rol de empresas que estão autorizadas a participarem desses projetos. Somente as empresas credenciadas que podem fazer o financiamento coletivo, né? Que é a vaquinha, que é conhecido como crowdfunding. Então, de que forma que funciona? Abre-se o projeto, começa a arrecadar e depois esse recurso é transferido para a conta bancária doações de campanha daquele candidato X. Por que tem que ser doação de campanha? Porque nós já temos as contas FEFEC, Fundo Partidário, e doação de campanha, que é a conta específica para receber qualquer tipo de doação proveniente de pessoas físicas. Então, quando a gente faz assim, doação financeira de pessoa física, doação via internet, via cartão de crédito ou financiamento coletivo, que é o nosso crowdfunding ou a vaquinha, ele tem que ser depositado e movimentado na conta bancária de doações de campanha. Esgotadas as fontes de arrecadação, gostaria de voltar um pouco mais e detalhar um pouco mais o limite de gastos. Os limites de gastos consistem na seguinte soma: os gastos totais de campanha contratados pelo candidato naquele período eleitoral, as transferências financeiras efetuadas a outros candidatos e partidos e as doações não financeiras recebidas. Então, até as doações estimadas, elas são consideradas para o limite de gastos. Baseado nos limites de gastos contratados por cada candidato, nós ainda temos outros limites que são o valor para se gastar com a alimentação do pessoal contratado, que baseia-se em 10%, a quantidade de veículos que poderão ser contratados para estar atuando na campanha, que são 20% do limite de gastos contratados. E temos ainda o pessoal. O pessoal, lá no Divulcane, nós temos um parâmetro por município. Então, ali, vocês terão um valor de que cada pessoa, cada candidato, poderá estar fazendo essa contratação de mão de obra. A diferença para esse ano é o seguinte: a resolução 23.607, ela vai vir trazendo um detalhamento desse pessoal. Só que eles querem que seja detalhado em contrato. Porque antigamente fazia essa contratação de pessoas para mobilização de rua. Só que uma pessoa ganhava R$300 e a outra R$5.000. E daí eram pessoas que estavam pelo contrato, né, realizando o mesmo serviço, só que efetivamente os serviços eram distintos. O que o TSE quer hoje, através da norma? Que em contrato seja dito assim, que a pessoa fulano vai trabalhar na rua tal, de tal hora a tal hora, e vai ser contemplado com um rendimento de tanto. Mas para que ele quer esse tipo de coisa? Para exatamente discriminar quantas pessoas estão trabalhando, de que forma estão trabalhando, onde estão trabalhando. Tá, vamos passar agora para os gastos eleitorais. Muitas pessoas têm dúvidas de como poder utilizar aquele recurso que arrecadou, né? Então, assim, os gastos eleitorais, para que você possa começar a utilizar, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte:
nenhum tipo de gasto pode ser realizado por qualquer pessoa, qualquer pré-candidato, sem que ele não seja efetivamente candidato. Então, os gastos eleitorais podem ser considerados a partir do momento da convenção, a partir do momento que aquele indivíduo torna-se um candidato, uma candidata. Então, a partir desse momento, ele vai poder arrecadar. Para poder gastar, o que ele tem que fazer? Arrecadar. Se ele está podendo arrecadar, já cumpriu ali os pré-requisitos que a resolução vem trazendo no seu artigo 3º, ele pode começar a utilizar esses recursos já arrecadados em contas específicas para a realização de gastos, né? Efetivamente, para poder colocar sua campanha em funcionamento, para poder começar a utilizar efetivamente cada recurso arrecadado por tipo de fonte. Falaremos agora sobre gastos eleitorais. Todos os recursos utilizados para a manutenção da campanha são considerados gastos eleitorais, desde que respeitados todos os critérios já estabelecidos na resolução. Resolução 23.607/2019. São considerados os gastos eleitorais em todas as campanhas. O material de publicidade, o aluguel da sede, locação de veículo, despesas de correios, despesas postais, despesas de locomoção, tanto do candidato quanto do pessoal que esteja trabalhando na campanha, o pagamento das pessoas que estão trabalhando diretamente nas campanhas eleitorais, a confecção de materiais, contratação de empresas especializadas em filmagem e edição de vídeos para aquela propaganda política gratuita. Também pode ser considerado a contratação de empresas para impulsionamento coletivo, né? Então, esse ano a gente vai utilizar demais a questão da internet com a pandemia. Não teremos aquela campanha muito acirrada, corpo a corpo. Então, iremos estar lançando mão do impulsionamento. Esse impulsionamento ele também será considerado gastos eleitorais. Podemos considerar como impulsionamento a utilização das ferramentas Facebook, Instagram, WhatsApp, e podemos solicitar essa nota fiscal para que sejam considerados gastos eleitorais. Uma outra novidade em relação a gastos eleitorais que a resolução trouxe para o exercício de 2020 é o seguinte: o pagamento de advogados e contadores, que são obrigatórios para a condução da prestação de contas dos candidatos e das candidatas, ele agora passou a ser gasto eleitoral, só que a grande novidade é que ele não entra mais no limite de gasto. Ué, como que isso funciona? O candidato ou a candidata, ele pode fazer essa contratação, ele irá pagar com recursos de campanha, mas não irá deduzir do seu limite de gasto, sobrando assim mais recursos para serem aplicados na campanha eleitoral. Então, é um ganho, porque na verdade hoje esses profissionais, tanto os advogados quanto os contadores, eles são investimentos numa campanha política, porque o TRE, o TSE, eles buscam transparência, e são esses profissionais que estão preparados e especializados para darem total apoio à campanha de vocês. Os pagamentos dos gastos contratados pelos candidatos precisam respeitar os seguintes critérios. Os pagamentos devem ser efetuados através de cheques nominais ou transferências eletrônicas para as contas bancárias de cada beneficiário, sempre identificando o CNPJ ou CPF, boleto bancário ou débito em conta. Lembrando que temos que estar sempre fazendo pagamento nas contas bancárias específicas, de acordo com aqueles recursos vinculados, tá? Se for doação de pessoa física, eu fiz um gasto para pagar com pessoa física, utilizar sempre a conta bancária de pessoa física. Se for do fundo partidário, do FEFEC, sempre seguindo o mesmo critério. Precisamos ter muito cuidado com a questão das fontes vedadas. Que fontes vedadas são essas? Eu já falei da pessoa jurídica, né? Nós temos apenas 3 fontes vedadas, ou seja, recursos que não podem ser de forma alguma utilizados durante a campanha eleitoral. Que fontes são essas? Que recursos são esses? São recursos provenientes de pessoa jurídica, são recursos provenientes de origem estrangeira e ainda de permissionários públicos. Pessoa jurídica, eu já falei, né? De empresa, qualquer tipo de empresa, nenhum candidato ou partido podem receber esse tipo de recursos para serem aplicados na campanha eleitoral. Temos ainda de origem estrangeira. Quando falo origem estrangeira, não é que a pessoa que esteja doando seja estrangeira ou não. A origem do recurso.
Se esse recurso ele veio do exterior para o Brasil, ele não pode ser utilizado na campanha. Mas se o doador for um estrangeiro, ele pode doar, uma vez que o recurso que ele está doando, a origem desse recurso, ela é nacional. Então, ele pode doar. Quando fala assim, origem estrangeira, é a fonte do recurso. E ainda os permissionários. Que permissionários são esses? São os taxistas, são os donos de bancas de jornal, banca do mercado, frutas. Então, essas pessoas ficam vedadas de contribuir para uma campanha eleitoral. Além das fontes vedadas, as candidatas precisam tomar muito cuidado com os recursos de origem não identificados. Esse recurso, eles não podem ser utilizados na campanha. Que recursos são esses? São doações que vocês podem estar recebendo na conta corrente, na conta bancária, seja ela de qualquer fonte, e que esse recurso não esteja devidamente identificado, conforme estabelece a resolução. A principal característica do Rony é a seguinte: se você recebeu uma doação que você não consegue identificar quem é o doador original, quem é aquela pessoa que está te doando aquele recurso, mas como, Tânia, que eu não vou conseguir identificar a pessoa que deposita na minha conta? O critério é o seguinte: se o recurso foi depositado e não houve aquela identificação do CPF ou do CNPJ, ele já é automaticamente considerado origem não identificada. Se ficar realmente impossível de identificar a pessoa que fez aquela doação para você, o que você pode fazer? Você pode fazer uma devolução imediata desse recurso para o Tesouro Nacional. É a melhor forma de devolver o Rony. Que o banco ele tem a condição de tentar identificar a pessoa que fez aquela doação, de repente até pelo número da conta corrente dela. Mas, se não tem uma identificação imediata no seu extrato, naquele comprovante de doação para você, você não pode utilizar. Mas vamos supor, vou dar um exemplo clássico, que de repente você conhece a pessoa, mas a contribuição dela entrou de forma inadequada, simplesmente porque não atendeu a resolução. Você pode utilizar esse recurso? Não, mas você conhece aquele doador. O que você pode fazer neste caso? Você faz a devolução para esse doador e ele faz novamente uma doação para você de forma identificada. Daí você descaracteriza o Rony. O segredo desse recurso de origem não identificada é você efetivamente não utilizar. Por quê? Se você utilizar o Rony, você terá com certeza e fatalmente as contas reprovadas. Falaremos agora sobre prestação de contas. É um tema tão importante. A prestação de contas ela passou a ser o carro-chefe, juntamente, claro, com a campanha, com os votos, com a dedicação de cada candidato. Ela passou a ser o carro-chefe para o TSE, porque através da prestação de contas que o TSE consegue aferir quanto aquele candidato, quanto aquela candidata conseguiu arrecadar e conseguiu utilizar na campanha eleitoral. Existem 3 formas de se prestar contas e todas elas precisam ser respeitadas, principalmente em relação aos prazos. É muito importante respeitar prazo de prestação de contas. Nós temos a primeira prestação de contas, que são aqueles relatórios financeiros. O que consiste o relatório financeiro? O relatório financeiro ele tem que ser entregue ao TSE no prazo de 72 horas a partir do momento que o candidato recebe qualquer tipo de doação nas suas contas bancárias. Sejam doações de pessoas físicas, doações do fundo partidário ou doações do FEFE. O prazo a ser considerado para a elaboração do relatório financeiro é a data e o horário que o recurso é depositado nas contas bancárias. A partir do crédito na conta bancária, você começa a contar as 72 horas para a entrega do relatório financeiro. Esse relatório ele é entregue através do sistema de prestação de contas eleitorais, o SPCE, que falamos tanto do SPCE a todo momento, mas o sistema de prestação de contas eleitorais ele é responsável de estar fazendo um link direto com a base de dados do TSE. Temos ainda que apresentar as prestações de contas parciais. Com a mudança do calendário eleitoral, essas contas serão apresentadas no período de 21 a 25 do 10. A movimentação vai até 20 do 10. Então, nessa prestação de contas parcial, o que nós temos que demonstrar? Todas as receitas recebidas e todos os gastos até essa data. Na prestação de contas parcial, iremos precisar
do advogado, porque é o advogado que fará efetivamente essa entrega para o TSE. Porque a partida parcial já temos que utilizar o processo judicial eletrônico. Então, como que funciona? A prestação de contas ela é elaborada pelo contador no SPCE, no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, e é entregue pelo PJE através do advogado que irá utilizar ali a sua procuração de representatividade daquele candidato ou daquele partido. E, finalmente, temos a prestação de contas final. Essa prestação de contas final, ela tem a data, ela precisa ser apresentada em 15/12/2020. Essa prestação de contas final, ela vai agregar todas as informações já relacionadas no relatório financeiro de 72 horas que temos que estar entregando a cada receita que nós recebemos nas contas bancárias e também irá acampar as prestações de contas parciais. Se aquele município tiver um segundo turno, a prestação de contas do segundo turno também irá agregar a prestação de contas final. O que devemos considerar nessa prestação de contas final? A prestação de contas precisa ser elaborada diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, no SPCE. E ali, o contador irá fazer a qualificação tanto do candidato quanto do partido, irá declarar quem são os representantes daquele partido ou daquela prestação de contas, colocar ali de forma bem detalhada o nome do candidato, seu CNPJ, seu CPF, título de eleitor. Após essa qualificação do candidato ao partido, teremos que fazer o lançamento de toda a arrecadação, identificando todas as origens dos recursos, através daquelas contas bancárias que nós já falamos, doações de campanhas, fundo especial, fundo partidário. Temos ainda que demonstrar todos os valores arrecadados, né? Identificando ali o CPF ou o CNPJ. Todos os recibos eleitorais emitidos precisam estar detalhadamente apresentados no sistema. Temos ainda que demonstrar e detalhar as despesas, os gastos eleitorais que nós falamos mais cedo. Esses gastos precisam ser baseados em notas fiscais, cheques, contratos, recibos, todo e qualquer documento que possa estar fundamentando aquela despesa. Assim como os recibos, né, que temos que ter o cuidado de estar preenchendo totalmente os recibos e que também não podem conter rasuras. Precisamos pensar ainda no SPCE toda a documentação bancária, todos os extratos bancários, que esses extratos sejam completos. Não serão admitidos pelo TSE extratos incompletos, extratos que não tenham toda a identificação da movimentação daquele período. Muito cuidado com a questão dos extratos bancários também. Após o contador inserir toda a documentação da movimentação de campanha no sistema de prestação de contas, tem que se tomar o cuidado de não ter sobra de campanha. O que seriam sobras de campanha? Seriam recursos ou bens que estariam sobrando daquele período eleitoral. Então vamos lá. Se eu tive sobra de campanha financeira, qual o cuidado que eu tenho que ter? De verificar exatamente a origem daquele recurso. Se o recurso for oriundo do fundo partidário ou de doações de campanha, recursos esses, né, da doação de campanha, são de pessoas físicas, nós temos que fazer a devolução para o partido político. Agora, se a fonte de recurso for oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do FEFEC, ele obrigatoriamente precisa ser devolvido ao Tesouro Nacional, porque o Tesouro Nacional é o que detém a fonte principal de constituição do FEFEC. Deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao Tesouro Nacional através da Guia de Recolhimento da União, da GRU. Caso o candidato ou partido político não apresente prestação de contas, quais são as sanções que eles podem incorrer nesse período? No caso dos partidos, eles deixam de receber a cota do fundo partidário. E no caso dos candidatos, eles não conseguirão aquela certidão de quitação eleitoral. Para concluir, gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que trabalhem com profissionais qualificados, que tenham ao lado de vocês pessoas de extrema confiança, procurem saber a todo momento quais são as fontes de receitas que vocês estão recebendo, os gastos que vocês estão tendo, façam mesmo um planejamento,
um controle de todos os gastos e custos que vocês terão nessa campanha. Desejo a todas um grande sucesso, que estejam ocupando cargos políticos para nos representar. Já me sinto representadas por todas vocês. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da brilhante aula ministrada. Para confirmar sua participação, envie até o dia 31 de outubro de 2020 um e-mail para o maismulhereseleitas@gmail.com, informando o nome da aula, seu nome completo e o número do seu telefone. Agradecemos a sua participação e te esperamos no próximo módulo.